Bom, após a aplicação do problema de pesquisa, nós devemos apresentar os objetivos. E aí eu falo no plural porque são os objetivos geral e específicos. Sendo que específicos pode-se apresentar um único objetivo específico e um único objetivo geral, ou normalmente se apresenta um objetivo geral e mais níveis de objetivos específicos, né? O detalhamento do objetivo do trabalho é feito no objetivo específico. Então, objetivo geral, como o próprio nome diz, você vai clarear qual é o objeto geral o que você objetiva de forma geral naquele trabalho, genericamente, o que você objetiva encontrar, né? E os objetivos específicos vão detalhar ponto a ponto, aspecto a aspecto. Às vezes se torna um pouco repetitivo o texto, mas é assim mesmo que funciona. Mas detalhando ponto a ponto, destrinchando, retalhando aquele objetivo geral. Você tem um objetivo geral, genérico, você coloca um objetivo do trabalho e depois vai detalhando ponto a ponto cada um desses níveis. Os objetivos específicos deverão ser contemplados nas conclusões do estudo. Isso aqui é um ponto extremamente importante. E do ponto de vista de metodologia da pesquisa, muito observado por quem avalia projetos de pesquisa ou quem avalia artigos de pesquisa. Nós temos um objetivo na pesquisa, claramente definido no artigo ou no projeto, como é o caso aqui, no capítulo Introdução. E depois, na conclusão, nós estamos concluindo outra coisa, observando outra coisa. Está em desacordo o que nós tínhamos por objetivo, entender daquele objeto de pesquisa, e o que nós estamos concluindo. Isso é um erro. Nós devemos concluir lá na frente, depois de analisar os resultados, os gráficos, tabelas, fazer uma análise estatística, discutir esse resultado, nós temos que concluir. Qual é a nossa conclusão? Essa conclusão deve estar em total acordo com os objetivos específicos do trabalho. Então, por isso que é interessante ter aquela visão bem clara do que é o objetivo genérico, o geral do trabalho, ter um clareamento no projeto de pesquisa bastante minucioso, quais são os itens pormenorizados que eu quero observar, quero identificar, ou seja, os meus objetivos específicos, porque baseado e pautado nesses objetivos específicos eu vou fazer as conclusões do estudo. Então lembrem-se disso, você deve concluir a partir de cada item do objetivo específico, você deve ter alguma referência na conclusão. Você não precisa copiar o objetivo específico e ficar concluindo lá, mas alguma referência sobre aquele objetivo específico deve ser postado na conclusão ou nas conclusões do estudo. As conclusões devem ser pautadas nos objetivos. Não pode se concluir outra coisa que não era o objetivo do trabalho. Se torna extremamente incoerente. Eu tinha um objetivo e concluí uma coisa que não tem nada a ver com o meu objetivo. Totalmente incoerente. Os objetivos específicos devem ser bem analisados, como serão tratados estatisticamente. Procedimentos estatísticos diferentes podem ser usados para cada objetivo específico. Aqui, se o seu conhecimento de estatística não é muito grande, eu acredito que quem esteja fazendo um TCC ou uma monografia não é ainda, porque são pesquisadores, como eu disse, que estão ingressando em produção científica, até mesmo pesquisadores já com larga experiência não têm como seu principal conhecimento o conhecimento estatístico. Por quê? Porque nós temos profissionais da área de estatística para apoiar isso. Normalmente as universidades têm. O departamento de estatística, um setor de estatística de pesquisa da universidade. Aqui na universidade que eu atuo nós temos isso, um setor que contribui, dá o apoio à parte estatística do trabalho. Então nós levamos os projetos de pesquisa, conversamos com aqueles professores, eles nos dão um retorno de quais são os procedimentos estatísticos melhores para serem usados. E aí, dependendo da situação, cada objetivo específico pode ter um tratamento estatístico diferente ou pode ser o mesmo tratamento estatístico. Isso dependerá muito da análise estatística. Mas aí você precisará muito do seu orientador, que subentende já tem um know-how nessa área de estatística, ou tem um conhecimento melhor a quem buscar para se apoiar melhor no tratamento estatístico. Fato é que a estatística em trabalho quantitativo ele é básico. Ou nós vamos usar a estatística paramétrica ou não paramétrica, mas nós teremos que usar provas de estatística para testar valores matemáticos, para testar grupos, para avaliar numericamente. Então, não tem como. Na área quantitativa, nós teremos que abordar estatisticamente o trabalho. Então, fica essa sugestão. E um item básico aí dentro da metodologia da pesquisa é iniciar sempre cada frase do objetivo pelo verbo. Então, vamos ver aqui os objetivos do trabalho do Caio e da Paula, o objetivo geral deles. Então, subitem. E lembrando que eu indico fazer no máximo até 3 subitens, não mais do que isso, porque começa, ao invés de ajudar você naquela leitura do trabalho,
acaba, na verdade, complicando. São muitas subdivisões que acabam mais complicando do que contribuindo. Verificar, então, começar pelo verbo, que eu acabei de ler aqui, esse item, começando pelo verbo. Verificar objetivo geral, verificar a possível influência do número de tentativas de aumento de quilagem na obtenção do score final do teste 1RM no exercício pino livre, realizando um comparativo entre gênero masculino e feminino. Muito bem, foi descrito os dois problemas de pesquisa no objetivo. A questão do gênero, que estava colocada aqui este comportamento teria influência do gênero do avaliado, ou seja, homens e mulheres mudam, isso foi complementado agora aqui, quando nós complementamos o objetivo geral, colocando um comparativo entre o gênero masculino e feminino. Certo? Muito bem, como vai ser detalhado essa informação genericamente colocada agora? Veja bem, identificar o score final de um RM, força máxima dinâmica, em apenas 3 tentativas de aumento de quilagem. Então, nós vamos observar em 3 tentativas, em 5 tentativas. Vejam bem, se repete similarmente o objetivo específico anterior, mas para identificar que nós vamos testar 3, 5 tentativas e 7 tentativas serão feitas para analisar a quilagem final, a quilagem máxima no teste, o score final no teste. Então, nesse aspecto, nós vamos testar o teste 1RM com 3 tentativas, com 5 tentativas e com 7 tentativas. Vamos ter que desenvolver uma metodologia para isso, mas essa será a estratégia. Comparar os scores finais do teste 1RM de força máxima dinâmica quando o teste é aplicado com somente 3 tentativas de aumento de quilagem, com a aplicação de 5 e 7. Então, além de identificar os valores, nós vamos comparar esses valores. Quando se testa com 3 tentativas, 5 ou 7 tentativas. Então, vamos identificar os scores finais, vamos comparar os scores finais e mais um item do objetivo específico. Verificar se o gênero, masculino e feminino, obviamente, verificar se o gênero dos avaliados interfere no comportamento dos resultados dos scores finais de um RM, com 3, 5 e 7 tentativas por aumento de quilagem. Então, vejam bem, nos objetivos específicos agora aqui apresentados, nós detalhamos completamente qual é a nossa ideia de verificar por objetivo. Então, vamos verificar qual é o score com 3 tentativas, score final de um RM, força máxima dinâmica. Vamos verificar com 5, mesma coisa. Vamos verificar com 7 tentativas. Vamos criar uma metodologia, obviamente, para fazer isso. Isso nós descrevemos no material e método, na metodologia do trabalho. Vamos comparar esses scores, e aí fundamental a questão da estatística, porque nós teremos uma estatística, por exemplo, descritiva de média e desvio padrão para esse item, média e desvio padrão para esse segundo item do objetivo específico, média e desvio padrão, valor máximo e mínimo, por exemplo, estatísticas descritivas básicas, amplitude, valor mínimo, valor máximo, desvio padrão, média, coeficiente de variação, que são as estatísticas descritivas básicas. Agora, como estatisticamente nós vamos comparar esses resultados? Aqui nós vamos optar, se o comportamento dos dados for normal, a fazer uma análise de variância para on-way para fazer o comparativo desses resultados. Aí você vai ter que saber o que é uma análise de variância de um único fator para fazer esse comparativo. E fazer o comparativo entre os gêneros. Aqui a gente pode pegar os valores para cada tentativa, identificar sexo masculino e feminino e fazer um comparativo dos scores finais, das médias, através de um teste T, por exemplo, de estudo. Então, por exemplo, eu já estou colocando para vocês aquela questão que eu havia falado anteriormente, da questão estatística. Ao lançar, detalhar os objetivos específicos, se torna mais fácil para um pesquisador que tem algum conhecimento de estatística começar a interpretar para cada item que tipo de estatística ele vai aplicar para identificar aqueles resultados que ele pretende identificar ou que ele pretende observar. Então, essa é a visão do item 1.3, objetivos do trabalho. Ok? Lembrando que o item 1.1 é a relevância do estudo e sua justificativa, um texto com isso. O item 1.2 é o problema de pesquisa e o item 1.3 são os objetivos do trabalho. Seguindo ainda na introdução, nós temos que definir agora aqui a hipótese do trabalho. Então, a hipótese é a provável resposta ao problema de pesquisa, é uma suposição. Ou seja, uma provável resposta, como está aqui. Então, o que a gente espera? O que perante a literatura, perante a leitura fisiológica, metodológica dos testes do RM aplicados com 3, 5 e 7 tentativas, o que nós esperamos encontrar? É isso que você vai ter que observar. E baseado na literatura, você vai lançar uma hipótese. Ou seja, provável resposta ao seu problema de pesquisa. No caso do nosso trabalho que vocês têm em mãos aí,
nossa hipótese é a modificação do número de tentativas, ou seja, 3, 5 ou 7, para o aumento de quilagem não altera o desempenho final ou o score final no teste URM. Essa é a nossa hipótese. Baseado em fontes de energia, baseado em processo de metodologia, a gente vai agora, dentro dessa suposição, vamos testar. Vamos testar com um procedimento metodológico de coleta de dados. A partir dos dados coletados, vamos testar estatisticamente esses números, esses valores, e vamos ver o que nós encontramos efetivamente nesse processo. Essa é a ideia. Deve ser embasada em conhecimentos já adquiridos, que eu estou colocando agora em conhecimentos já levantados da literatura, da sua própria função prática de atuação, pode também levar em consideração isso, mas não só, ver o que a literatura já fala para lançar a hipótese. Então, deve ser embasada nos conhecimentos já adquiridos, lógicas formuladas a partir de pressupostos já conhecidos. Então, a gente cria, por exemplo, na questão da bioenergética, como as tentativas, como são 2 repetições por tentativas, a gente sabe que o tempo de tensão muscular, raramente em 2 repetições, como são 2 repetições por tentativas, o tempo de tensão muscular nessas 2 repetições raramente, mas muito raramente, extrapola 10 segundos. E quando extrapola 10 segundos, extrapola muito pouco. Não chega a ir acima de 11 segundos, por exemplo. Isso, levando em consideração conhecimentos que tem atual, clássico, sobre bioenergética, se sabe que a principal fonte de energia para conduzir o teste de URM é a fosfocreatina. Essa é uma leitura fisiológica clássica, básica, que eu descrevi agora. Tem alguns estudos que já testaram o TTM do teste URM, inclusive um estudo que eu fiz há um tempo atrás, e outros também comprovaram que não passa de 10 segundos, ou raramente passa, e quando passa é muito pouco, como eu descrevi. A literatura diz que, então, dentro dessas condicionantes de alta intensidade e curto espaço de tempo, a fonte dos fosfagênios, a via dos fosfagênios, energeticamente falando, é a principal via, e se sabe também que essas vias dos fosfagênios têm uma recuperação extremamente rápida. 70% de recuperação, uma vez depletada essa fonte, se faz em 30 segundos de recuperação. Então, baseado nisso, baseado no tempo de tensão e no desgaste dos indivíduos, baseado única e exclusivamente na informação bioenergética, a gente acredita que se fizer 3, 7, 5 ou 7, dando os intervalos de repouso adequados, o indivíduo conseguiria obter o score igual de um RM. Isso pensando na questão bioenergética, mas tem todos os aspectos neuro e musculares que nós temos da fisiologia para pensar, para levantar essa hipótese. Eu só dei aqui um exemplo para vocês. Na pesquisa quantitativa é testada essa hipótese, né? Ela é testada através de provas e testes estatísticos, que nós chamamos de tratamento estatístico dos dados. Então, esse tratamento estatístico dos dados, uma das primeiras coisas que se faz é testar a normalidade dos dados, ver se ele tem esse comportamento em forma de curva normal, em forma de sino, que é esse comportamento que nós estamos vendo aqui. Então, nós temos aqui um grupo amostral que teve uma distribuição em forma de curva de Gauss, essa curvatura que vocês estão vendo agora aqui, curva normal. Um segundo grupo que também apresentou isso, e houve uma diferença entre os grupos que se faz nesse ponto aqui. Uma diferença que se sobreporam desse lado, algumas pessoas, cauda desse e interação com outro, e do outro lado também. Então, nós vamos ver média, vamos comparar as hipóteses, porque tudo é feito estatisticamente. Não faz parte aqui do objetivo desse trabalho, discutir estatística, longe disso, mas é estatisticamente que nós vamos testar essa hipótese. A gente vai lançar essa hipótese baseada no nosso conhecimento prático, que a literatura fala, e testar estatisticamente isso. Claro que tem vários detalhes aqui a serem minuciosamente observados. Mais uma vez, o orientador vai ser uma peça fundamental nesse processo para identificar esses aspectos que devem ser minuciosamente observados. O desfecho, deixa eu voltar um pouquinho aqui, assim como hipótese, e assim como outros itens, são solicitados na Plataforma Brasil para que se cadastre o trabalho, o projeto de pesquisa, e para que se submeta ao Comitê de Ética de Pesquisa, ao CEP da sua universidade ou de alguma universidade que o seu orientador está vinculado. Eu normalmente nos projetos de pesquisa eu não colocava esse item, o desfecho, mas eu passei a colocar esse item porque quando nós vamos credenciar ou registrar o trabalho na Plataforma Brasil, que é o que nós vamos ver naquela outra dimensão depois do curso, é solicitado o desfecho. Então eu achei mais interessante já no projeto incluir isso, eu incluí na introdução. Vocês podem perceber que é o item 1.5. Então nesse item 1.5, os pesquisadores devem ter uma ideia do desfecho do trabalho. O que quer dizer isso? O que
acredita-se encontrar no final do estudo? O que nós acreditamos encontrar? Com os resultados encontrados, acredita-se contribuir de que forma com a evolução científica na área? De que forma a gente acha que vai poder contribuir a partir de um determinado desfecho, de um determinado resultado de pesquisa que nós esperamos encontrar, ou que sim ou que não perante a nossa hipótese? Como que nós vamos contribuir com aquela área em específico, com a grande área? Com os resultados, acredite-se contribuir de que forma prática com a evolução do tema. Então vejam bem, forma prática você pode colocar no desfecho. Forma prática, o que você acredita que o desfecho desse trabalho, seja confirmando a sua hipótese ou seja rejeitando a sua hipótese, o que isso contribuiria para a prática? Então vejam bem, se nós identificarmos que fazendo com 3, 5 ou 7 tentativas não haverá modificação no scores de um RM, os profissionais de educação física podem aplicar o teste independentemente do número de tentativas. Pode ser de 3 a 7 tentativas, não haverá problema em termos de corroer o score final. Se nós encontrarmos esse resultado, esse vai ser a grande contribuição para a área. Por outro lado, se nós encontrarmos que com 3 tentativas os scores são menores do que com 5 tentativas, e com 7 tentativas os scores também são menores, ou seja, 5 tentativas os scores de um RM do grupo foram os maiores, significativamente falando, em relação a 3 e 7 tentativas. Então, a grande contribuição do trabalho passa a ser a explicação para a área, a colocação para a área, a apresentação para a área do treinamento de força, da avaliação de força, mostrando que o teste de um RM é importante que se faça dentro de aproximadamente 5 tentativas, se esse for o nosso resultado. Ou seja, essa é a nossa grande contribuição para a área, esse é o nosso desfecho, pensando em contribuição para a área. Ou mostrando que o número de tentativas não influencia, ou mostrando que influencia e mostrando qual seria o número de tentativas ideal para se obter os melhores scores de um RM. Esse é um desfecho, é uma forma de nós pensar nos desfechos. O seu trabalho, o seu objetivo específico, qual é o desfecho que você pretende interpretar? Espera-se contribuir com o protocolo do teste 1RM, demonstrando se a modificação no número de tentativas de aumento de quilagem pode vir, de alguma forma, a intervir nos scores finais, nos resultados do teste 1RM. Os autores acreditam, hipótese dos autores, que o número de tentativas não altere o resultado final. Confirmando-se tal hipótese, o teste poderá ser aplicado com um número baixo, 3, ou alto, 7 ou mais, tentativas de aumento de quilagem, sem qualquer perda da precisão informativa de força. Ou seja, esse é o desfecho, essa é a contribuição para a área. É dessa forma que a gente entende que pode ajudar, contribuir à evolução da área de pesquisa ou da área do treinamento de força na questão avaliativa dos indivíduos, através de um teste clássico, bastante conhecido como o teste de 1RM. Mas que ainda há um quesito dentro da sua metodologia que não está bem explicada, que é o número de tentativas ao se fazer o teste 1RM. Outros quesitos da metodologia estão extremamente estudados e explicados, porém esse quesito ainda demanda um melhor entendimento, não foi ainda de forma sistemática estudada pela literatura, é o que a gente está se propondo a fazer. Então pense no seu trabalho, pense no seu estudo, pense na hipótese que você tem perante o seu problema, hipótese, uma provável resposta ao seu problema de pesquisa. Pense como você acredita que irá contribuir para a grande área em termos de um desfecho, seja confirmando a sua hipótese ou seja rejeitando a sua hipótese, mas você poderia contribuir para a grande área.